Então, hoje, Sofia, nós vamos estudar sobre os pronomes, tá? A gente já viu várias classes de palavras. Os substantivos, que é aquela classe de palavra que dá nome a tudo que existe ou que é inventado, não é? Cadeira, mesa, fada, Sofia, Tchau. Everton, professor, não é nome de tudo que existe no mundo, é o substantivo. Nós vimos os adjetivos, que é aquela classe de palavra que apresenta uma característica, uma qualidade ou um defeito. Por exemplo, Sofia é bonita. Lindo. Isso. No caso, qual é a característica, o adjetivo que eu dei? Bonita, não é? A mesa é redonda. Qual foi a característica que eu dei da mesa? É redonda. Redonda. O lixo é sujo. Fedido. É fedido. Fedido. Então, temos aí os adjetivos. E a gente viu também que, às vezes, além dos adjetivos, nós podemos ter locuções adjetivas, que são duas palavras que se comportam como um adjetivo. Como, por exemplo, amor de mãe. Se comporta, as duas palavras de mãe se comportam como um adjetivo materno. Então, duas palavras indicando um adjetivo. Isso até caiu na nossa prova. Lembra disso? Pronto. Aí falei dos substantivos, dos adjetivos. Tem os artigos também, que é aqueles que acompanham o substantivo. Normalmente vem antes do substantivo, para determinar se a gente está falando do gênero masculino ou feminino, no singular ou no plural. Por exemplo, o menino. Se eu uso o artigo o no masculino, automaticamente o meu substantivo tem que concordar com ele, está no masculino também. Além disso, também tem os artigos, eles podem se dividir em definidos e indefinidos. Definidos, o, a, os, as. Indefinido, que é aquele que não dá para definir, uma, uns e umas. Isso mesmo. Só um minutinho, Sofia, rapidinho. Desculpa, Sofia, que chegou gente aqui agora, eu tive que atender. Tá ouvindo agora? Agora sim. Vamos voltar. Já falamos, né, nos nossos estudos até o momento sobre os substantivos, sobre os adjetivos, sobre os artigos. E agora nós vamos falar sobre os pronomes. Tudo isso que a gente está estudando agora já foi estudado no ano passado. É mais uma revisão, um aprofundamento. Então, os pronomes... Tipo, é bom estudar o que a gente já estudou. Sim, exatamente. Nos anos anteriores, nós já viemos estudando sobre essas classes de palavras. E agora nós vamos dar uma aprofundada nelas. Os pronomes, eles são utilizados para que a gente não repita uma mesma palavra várias e várias vezes no texto, quando a gente está construindo um texto ou uma frase. Vamos supor o seguinte, olha, eu quero dizer o seguinte, José Alexandre foi à escola. José Alexandre esqueceu de levar as provas. José Alexandre, veja que eu fico repetindo várias e várias vezes o nome de José Alexandre. Não é? Quando eu falo assim, eu posso utilizar pronomes para que eu não repita várias vezes o nome de José Alexandre. Por exemplo, José Alexandre foi à escola, esqueceu-se, ao C aí, está se referindo a ele, esqueceu-se de levar o material, ele quem? José Alexandre. Não estou repetindo o nome dele de novo. Usei um pronome aí, um pronome pessoal para falar novamente de José Alexandre. Eu precisei ficar repetindo José Alexandre, José Alexandre, José Alexandre várias vezes? Não. Então, a função principal dos pronomes e dos pronomes pessoais que a gente está estudando agora é não repetir o nome de uma pessoa, tá? Várias e várias vezes na construção do nosso texto. Os pronomes, eles fazem referências a pessoas ou objetos ou lugares que já foram citados no texto, sem que a gente tenha que repetir novamente aquilo que a gente já falou. Entendeu mais ou menos isso?
Vamos lá para o livro que com os exemplos a gente vai entender melhor. Deixa eu aqui compartilhar para você. 96. Tá conseguindo ver? Ah, tô. Agora vamos lá. Gramática, pronome pessoal. Releia o que Gabi fala da sua família. No texto anterior, a gente ainda não fez a tarefa sobre esse texto, que eu já pulei logo para a parte do pronome. Mas no texto Eu já anterior, fiz. você já fez? Você conseguiu fazer? Uhum. Pronto. Uhum. Você leu que ela estava falando sobre um projeto, né, que ela fez com a família dela, não é? É. Pronto. Então aí vem dizendo o seguinte no livro: releia o que Gabi fala de sua família. Leia aí pra gente. Eles reciclam, não jogam lixo na rua, evitam o desperdício da água. Me diga uma coisa, essa palavra aqui, eles, é um pronome. E eu disse para você que o pronome ele serve para fazer referência a algo que já foi falado anteriormente. Quando ela diz eles, ela está se referindo a quem? Aos pais dela e às pessoas. As pessoas da família dela, não é? Aí ela precisou dizer novamente: a minha família recicla, não joga lixo na rua. Não, Não, ela só usou o não. pronome eles para substituir Eles, algo que ela já tinha para falado não antes, usar para a não palavra família. isso, para não falar o nome de todos os familiares novamente. Aí ela resumiu tudo e falou: ó, eles, Eles, entendeu? tipo, a minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, para não dizer tudo, né? Aí, caso você não queira dizer tudo novamente, você só diz eles, Eles, entendeu? normal. Como por exemplo, ó, Sim. fui ao shopping com a minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, minha irmã e minha tia. Eles se divertiram bastante. Eu precisei citar o nome de todo mundo de novo? Não. Eu só botei o eles. Por quê? Tá fazendo Eles, referência a todo mundo que foi comigo. Ou eu poderia dizer também nós, porque aí eu me incluo também. Entendeu? Nós nos divertimos bastante. Eu e eles nos divertimos. Então, ó, a palavra eles é um pronome pessoal. Pronomes pessoais são aqueles que substituem nomes de pessoas ou de outros seres e elementos. Podem ser classificados como reto, oblíquos e de tratamento. Nessa tabela aqui abaixo, nessa daqui. está indicando a tabela dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Oblíquo. Os que a gente mais usa no nosso dia a dia são os do caso reto. Caso Primeira pessoa, reto. eu. Segunda pessoa, Eu, tu. tu, Terceira terceira pessoa, ele pessoa. ou ela. Se Ele, bem que o ela. tu, ele é muito substituído por um pronome de tratamento, que é o você. A gente usa mais você do que Não. tu no nosso dia a dia. Aí tem Uhum. nós, e eu já percebi isso na minha fala também, que eu substituo muito o nós por a gente. Eu acho que eu já falei a gente várias vezes hoje nesse vídeo. Então, Uhum. nós, na fala informal, na nossa fala do dia a dia, pode ser substituído pelo agente, tá? Mas de acordo com a Uhum. gramática, a primeira pessoa do plural, o pronome, né, que se encontra Não. na primeira pessoa do plural é nós. É. Aí Uhum. tem também o vós. Se o nós a gente já está substituindo, Bom. o vós já foi substituído há muito tempo. No lugar do vós, Uhum. usa-se muito vocês, não é? Então É, eu não vou, o voz foi embora. não é que foi embora, ele existe ainda, mas a gente não usa muito no nosso dia a dia, tá? Eu não, quando eu estou dando aula para vocês, eu não falo assim, agora vós, Não. alunos, abrirdes o livro, eu falo desse jeito? Não, agora Não. eu quero que vocês abram o livro, não é? Eu não falo dessa forma. É, Então a nossa linguagem, é melhor porque falar voz. a nossa linguagem ela é fluida. Hoje em dia a gente não utiliza É. muito mais o voz, mas ele era utilizado antigamente, porque a gramática, não é, vem nos ensinar que se utiliza. Só que aí, por que a gente precisa estudar? Porque imagina Hum. se você for ler um livro que foi escrito no século passado, ou em Hum. alguns anos atrás, 1900 e tanto. E aí você encontra lá esse pronome vós. Ou então você assiste Hum. uma novela que tem a linguagem mais voltada para o passado, como aquela lá
do Novo Mundo. E aí você escuta o pronome vós. Aí você já vai saber que o vós é o pronome que indica a segunda pessoa do plural. Por quê? Porque você já estudou a gramática. Então é importante a gente saber, embora a língua ela mude, ela seja fluida, é importante a gente saber quais são as determinações, quais são as indicações que a gramática traz para a gente. Porque a gente pode estar tendo contato com a língua em diferentes situações de uso, como, por exemplo, a leitura de um texto mais antigo. Entendeu? Então, temos aí também a terceira pessoa do plural, eles ou elas. E o caso oblíquo, que não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas também é muito... A gente pode perceber em vários tipos de textos, não é? Os oblíquos de primeira pessoa do plural, que se referem ao eu, não é? Pessoas que se referem a substantivos que estão em primeira pessoa do plural, é o me, mi, mim e comigo. Comigo. Que se referem ao eu, né? Por exemplo, Me Sofia... dá um iogurte. Me dá, dei-me, no caso, né? Dei-me um iogurte, olha o me aí. Ou então, Sofia deu-me a folha para a correção. Ou Sofia disse para mim que ela gosta de estudar português. Olha o minha aí. Eu gosto, sim. Ou então, Sofia foi comigo até o parquinho da escola. Olha o comigo sendo utilizado. Então, todos esses aqui se referem ao eu, que é a primeira pessoa do singular. Aí temos aí, na segunda pessoa do singular, se referindo ao tu, não é? Ou ao você, mas você não. A gente está falando da gramática, né? Estamos falando do tu. Temos aí o te, ti, contigo. Vou tentar fazer algumas 3 frases que a gente usa esses aí. Sofia, Agatha... Te dei um sorvete. Como? Te dei um sorvete. Ou dei-te um sorvete. Não é? Porque quando a gente usa o te, tem que vir depois do verbo. Ou então assim, Sofia, Agatha te disse se iria assistir aula hoje? Ou disse-te se iria assistir aula hoje? Olha o te aí. Não. Será que a Agatha já chegou? Agatha, oi, bom dia. Cadê? Libera o vídeo aí, Nossa, Agatha. tá com sono. Peraí. Ou então assim, ó, Sofia, novamente. Eu trouxe para ti esse chocolate. Trouxe para ti esse chocolate. Ou, olha aí. Sua mãe foi contigo até o supermercado. Olha aí o contigo. Todos esses se referem ao tu. Tá? Na terceira pessoa do singular, que nós temos aí os pronomes oblíquos se referindo a ele ou ela, não é? Ou pronomes que estão na terceira pessoa. Nós temos o a, lhe, se, si e consigo. É muito, né? Ó, o é pro masculino, né? Se refere ao ele. O outro. Então, olha só. O menino foi tomar banho. Não, nesse caso aí, isso é um pronome. Desculpe, isso é um artigo. O menino. Está se referindo ao substantivo. Mas ó, a gente pode utilizar dessa forma, ó. Sofia empurrou para longe. Olha o o aí. Empurrou o para longe. Ou empurrou a para longe, quando a gente está falando de uma menina. Não é? Sofia disse-lhe alguma coisa. Entendeu? Entendi. Agatha? Tô na aula. Oi. Bom dia. Liga a câmera aí pra gente me ver. Eu tô procurando. Procurando o quê? Pronto, agora sim. Nós estamos na página 93. Sim. Você achou a tabela aí que a gente tá lendo? Então, outro exemplo aí com o C. Procura-se, vende-se, casas.
certo? Ela disse a si mesmo ou a si mesma que assistiria a aula hoje. Ela pensou consigo mesma. Olha o consigo aí, se referindo à terceira pessoa. Vamos agora para a primeira pessoa do plural, o nós. Ele convidou, o nós ele tem o acento, mas o nos não tem. Ele convidou-nos para a sua festa. Ou ele foi conosco não, né? Conosco para a festa. Aí temos o vós. Ele vos disse uma mentira. Ele estava convosco. Eu estou dando assim exemplos bem simples, tá certo? Eu estou dizendo assim o que vem na minha cabeça, mas a gente pode ver esses pronomes pessoais do caso oblíquo em muitos textos, né? Então, assim, eu estou pensando coisas que estão vindo na minha cabeça agora. Eu não preparei nenhuma frase, não escrevi aqui nenhuma para você. Eu estou pensando e estou dizendo, tá? Então, temos aí também os, as, lhes, se e consigo, que são quase todos iguais à terceira pessoa do singular. Só que aqui, como a gente está falando do plural, muda-se as três primeiras formas. Os, as, lhes, se e consigo. Então, Sofia empurrou-os para fora da casinha do parquinho. Empurrou-os. Significa que não foi só uma pessoa, foi mais de uma pessoa. Ou então, Sofia empurrou-as. Olha o as aí. Tá falando que foram meninas. Sofia disse-lhes um grande segredo. Né? Eles se perguntaram, ou eles perguntaram-se se estavam corretos. Ou se aí. Eles falaram a si mesmo, ou eles convenceram a si mesmos de que estavam errados. Ou se aí. Ou eles ou elas. Deixa eu pensar, estou pensando numa frase que eu posso usar o consigo aqui. Eles ou elas discutiram consigo mesmo sobre a resposta do livro. Então, veja aí, que os pronomes pessoais do caso oblíquo, não é? Eles estão diretamente relacionados aos pronomes pessoais do caso reto. Mas o que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, não é? São os pronomes pessoais do caso reto. Significa que a gente não tem que utilizar, não tem que estudar os pronomes pessoais do caso oblíquo? Não, vamos estudar sim, certo? Então vamos lá para a parte de baixo, onde está dizendo os pronomes. Posso? Bom dia, José. Os pronomes eu e nós indicam a pessoa que fala. Quem está falando? Se sou eu, primeira pessoa do singular, ou nós, primeira pessoa do singular. Tu e vós indica a pessoa com quem se fala. Quando eu uso o pronome tu e vós, eu sempre estou falando, indicando alguém com quem eu estou falando. Tá? E quando eu digo ele, ela, eles ou elas, indica a pessoa de quem se fala. Significa que eu estou falando de alguém. Entendeu isso? Sim. Vamos para o exercício que vai ficar mais claro. Exercício da página 94. Só um minutinho, viu? Enquanto José Alexandre entra aí na reunião, eu vou colocar só as caixas de texto aqui para vocês não verem a resposta de cara. Eu já sei. Professor. Oi, José Alexandre. Não, Você já se organizou aí? Hã?
Você já se organizou aí? Sim. Livro de português na página 94. Certo? Certo. Estamos falando sobre o pronome. Sim. Tá? Eu já sei a primeira, eu acho, né? Não sei. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui rapidinho que a gente já vai para o exercício, tá? Professor, tá tentando fazer essa roteira. Pronto. Você falou o quê, Sofia? Eu tava tentando fazer a caloteira Não do entendi. Se livro de você arte. estava tentando fazer aquela... Pera. Sim, da tarefa de artes, não é? Conseguiu? Aham. Muito bem. Assim, É, mais assim, ou menos, mas não ficou uma obra de arte, não é? Mas deu para o gasto. Vamos lá. Complete as frases com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vocês vão, assim, pensar instintivamente e vão falar. Porque quando a gente está estudando a regra, às vezes complica um pouquinho na nossa cabeça. Mas no dia a dia, nós já sabemos utilizar a regra muito facilmente. Vamos ter que utilizar os pronomes me, nos, se, conosco e mim. você conosco e mim. Quando eu falar a frase e deixar o espaço em branco, vocês já vão saber qual é o pronome que vai se adequar melhor ali. Querem ver só? Nunca, tananã, esquecerei da minha antiga casa. Nunca, Me esqueci. nunca me esquecerei da minha antiga casa. Vamos ver se é o me que se encaixa aqui, ó. Me, pronome pessoal do caso oblíquo de primeira pessoa. Se eu estou dizendo esquecerei, no caso eu estou falando de mim mesmo, do eu. E o me é um pronome pessoal do caso oblíquo de primeira pessoa, que se relaciona com o eu automaticamente. Olha aqui a tabela, ó. Me e eu. Pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular, e pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do singular. Então é o me que a gente vai utilizar. A família será o que Deus quiser. Posso fazer a letra B? Sim. Você vai ao cinema, tananã? Vamos testar. Você vai ao cinema nos? Dá certo? Não. Não. Você vai ao cinema C? Dá certo? Não. Você vai ao cinema conosco? Dá certo? Sim. Sim. Conosco. Conosco se refere ao nós e nós é a primeira pessoa do plural. Olha aqui, ó. Pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa do plural é o nós. Pronomes pessoais do caso oblíquo, primeira pessoa do plural, nos e conosco. A família será o que Deus quiser. Letra C. Sempre, tananã, levantamos bem cedo. Também se referindo a... Nós não. Nós se tivesse o acento. Sim. Não, mas olha só, a palavra é essa. Só que vocês estão lendo como se tivesse o acento. Não tem acento. Como é que a gente faz a leitura sendo que não tem o acento? Nos. Sempre se levantamos. Não, se não, José Alexandre. Sempre nos levantamos. Não é sempre nós levantamos. É nos. Tem uma diferença aí. O nós, ele tem o acento. O nos, ele não tem o acento. Entenderam? Sim. Então vai ficar, ó. Sempre levantamos, ó. Nós. Está se referindo à primeira pessoa do plural. E se tem um caso, o pronome pessoal do caso reto é o nós. Mas o pronome pessoal do caso oblíquo é o nos e o conosco. Vocês entenderam isso? Tem uma diferença entre nós e nos. Nós é pronome pessoal do caso reto, tem o acento. Nos, pronome pessoal do caso oblíquo, não tem o acento. Vamos lá. Então, aqui, na letra C, vai ser completado com o nos. Oi, Agatha, bom dia. Você está acordada aí, meu bem? Agatha? Tá dormindo em cima do livro, meu amor?
Se acorde para a vida, mulher. Levanta a cabeça. Sacode a poeira e dê a volta por cima. Jesus te ama e eu também. Vamos lá. O que foi, Agatha? Tá triste? Tá com fome? Tem dor de barriga. É dor de barriga, então. Tá com sono? É sono. Ah, tá com sono. Então acorda, mulher, pelo amor de Deus. Vamos lá, letra D. Mãe, você comprou revista nova para... Mim. Para? Mim. Mim. Você comprou revista nova para mim? Você comprou uma revista nova para mim? Mim, que é a primeira pessoa do singular, não é? Se referindo ao pronome eu. A gente não vai falar, mãe, você comprou uma revista nova para eu? Quem tem a mania de falar assim são as criancinhas pequenas, não é? Você fez isso para eu, você vai dar para eu, mas aí estamos estudando, o que entra mais adequadamente aí é o mim. E por fim, elas dão muito bem. Elas o quê? Elas se dão bem. Elas se dão bem. Elas se dão muito bem. Ó o C. Número 2. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as, quando se juntam aos verbos terminados em R, transformam-se em lo, lá, lois e lais. Observe o exemplo. Olha o exemplo aí. Vou chamar... Olha o verbo finalizado em R. Chamar. Vou chamar a Adriana. Para eu não repetir a Adriana, eu utilizo a forma do pronome pessoal do caso oblíquo, lá. Então, vou chamar a Adriana, vou chamá-la. Dúvida? Não. Vou chamar o José Alexandre, vou chamá-lo. Vou falar com os meus alunos. Vou falar-lhes alguma coisa. Então, vamos continuar. Agora, é sua vez. Complete as frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes pessoais lo, lá, lois e lais. Letra A. Vou chamar as crianças de volta. Vou chamar... Lá. Vou chamar... Lá. Vou chamá-las de volta. Por quê? Porque tem o chamar, que tem o R no final, e as crianças. Não é? Para eu não repetir as crianças, eu vou botar o pronome oblíquo a. E aí vai ficar a forma o pronome com o L, a, porque se transforma. Não é? Vem dizendo aqui na regra. Ó. Vou chamá-la. Exatamente. Ó. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as, quando se juntam com os verbos terminados em R, chamar não é terminado em R, transformam-se em lo, lá, lois e lais. Então, vou chamar as crianças, vira vou chamá-las. Letra B. Vou lembrar o Paulo de comprar ração para o gato. Vou lembrar... Lo. Lo. Vou lembrá-lo de comprar ração para o gato. Letra C. Quero que a Agatha me responda. Agatha, entre, vou fechar os portões. Entre, vou fechar... Lo. Lo. Portões está no plural, presta atenção. Los. Entre, vou fechar os portões. Entre, vou fechar... Los. Los. Vou fechá-los. Gente, então foi essa a tarefa aqui no livro de português, mas para a gente revisar mesmo os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembrando uma coisa para vocês, que pela regra parece ser bem complicado, bem chatinho de entender, não é? Mas no nosso dia a dia, quando a gente vai executar alguma tarefa ou alguma atividade em que a gente usa a fala ou a leitura, nós sempre estamos tendo contato com esses tipos de pronomes. Então, é algo que vocês sabem fazer, é algo que vocês conhecem, é algo que vocês já fazem naturalmente no dia a dia de vocês.
Vocês só estão aprendendo agora de acordo com a regra, mas vocês já dominam tanto na fala, precisam dominar melhor na escrita, tá? Mas vocês já dominam na fala e na leitura. Então, por que vocês estão aprendendo? Para melhorar e aprimorar a escrita de vocês, tá? Então, a partir de agora, sempre que a gente for produzir o texto, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra, não é? Um menino, 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 podemos utilizar os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu vou encerrar essa reunião agora. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tem certeza? Sim. Absoluta e absurda? Absurda? Então, tá bom. Absoluta e absurda. Vamos encerrar aqui essa reunião e vamos para a gramática. Tem aquela tarefa que vocês fizeram no dia que faltou a internet para mim. Eu quero ver como é que vocês fizeram. E tem a continuação daquela tarefa, tá? Então, a gente vai fazer uma correção do que vocês já fizeram e vai continuar da página 69 em diante da gramática. Deixa eu encerrar aqui e eu vou abrir uma nova, tá bom?